Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, com a camisa de Portugal, porque eu vou destacar dois portugueses três, mas dois deles ontem saíram vencedores e eles têm uma conexão muito forte, né? O tempo os conecta de uma forma muito profunda, o trabalho os conecta de uma forma muito profunda, mas atualmente estão rachados, estão brigados. Isso aqui não é programa do Nelson Rubens, nem do Leão Lobo, mas eu vou falar de Arthur Jorge e Franklin Carvalho. Será mesmo que são um e carne, inclusive nos métodos de trabalho, porque o Botafogo começou muito mal, com algumas crenças do Franklin Carvalho meio que insistentes, né? Quando ele abre mão dessas crenças, o time começa a andar. O Arthur Jorge também no Botafogo foi assim, né? Em 2024 ele começa mal, e aí tem uma vitória claudicante e depois ele começa a encontrar um pouco o rumo, né? Não embala de vez não, mas começa a encontrar rumo. E no Cruzeiro a mesma coisa vem acontecendo com o próprio Arthur Jorge, que tem os seus tropeços. Nem tudo são flores para o Cruzeiro desde que o Arthur Jorge chegou. Mas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Cruzeiro vem num ritmo muito bom dentro de casa, né? Apenas vitórias no Campeonato Brasileiro, algumas derrotas, alguns tropeços, até em casa na Libertadores da América, mas parece que Arthur Jorge e Franklin Carvalho têm realmente uma conexão no método de trabalho, né? E quem está ficando para trás nisso tudo é o Luiz Castro, né? Luiz Castro, que já começa a ser questionado no Grêmio, alguns torcedores até ilustres, né? Eu vi uma postagem do Fachel, torcedor gremista, né? Jornalista da Rede Globo, faz o programa da manhã na Rede Globo, e já dizendo assim, Luiz Castro não deu certo no Grêmio. Luiz Castro não deu certo no Grêmio. Bom, é uma outra linha de trabalho, né? Uma outra maneira de fazer o time jogar, mas eu estou aqui para falar desses dois portugueses. Enquanto isso, peço a você que está ligado no nosso conteúdo, seja cruzeirense, botafoguense, gremista, para deixar o like nesse vídeo. Dois Toques a Casa do Futebol sempre traz um pouquinho dos bastidores do mundo da bola. E antes de falar de bola, vamos lá, Nelson Rubens, Leão Lobo chegando na parada, né? Com suas devidas moderações, né? Mas a questão é a seguinte, Arthur Jorge e Franklin Carvalho trabalham juntos há muito tempo. Há muito tempo. Tiveram um ano incrível no Botafogo, em 2024. Tiveram uma experiência considerada por ambos positiva no Al Rayyan, né? É claro, passa longe, né, de ser o que foi no Botafogo, até pela importância do futebol do Oriente Médio, que, né, enfim, para a gente aqui é quase nenhuma, né? E depois acontece tudo que aconteceu e vem acontecendo, né, no Oriente Médio, o conflito militar, todos com medo, todos querendo voltar para casa. E esse voltar para casa foi o que gerou a ruptura entre o Arthur Jorge e o Franklin Carvalho. Porque o Arthur Jorge recebeu a proposta do Cruzeiro. Na cabeça do AJ, vem todo mundo, né? Vem todo mundo. E o Franklin vai chamar o AJ e vai falar assim, não dá, Arthur, não vou, quero voltar para Portugal, quero voltar para minha terra, quero investir em mim mesmo, tá? Enfim, planos pessoais. Então, planos pessoais, nesse momento, vão me evitar de ir com você para o Brasil, para Minas Gerais, para o Cruzeiro. Beleza. Pô, que pena, né, Arthur Jorge? Que pena que você é ótimo, tal, a nossa equipe é ótima com você, mas tudo bem, né? Se é a sua escolha, se é o seu planejamento, tá tudo bem. Pouco antes de Arthur Jorge ser anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, havia já o burburinho de Franklin Carvalho no Botafogo.
Mas também havia o burburinho de Franklin Carvalho no Tondela, vocês se lembram? O Tondela, que é um time de menor expressão de Portugal. O Tondela anunciou o Feio como seu treinador. Ou seja, o Alessandro Brito depois revelou que as conversas com o Franklin já haviam desde a demissão do Rodrigo Belão e já havia, antes mesmo disso, conversas frequentes entre o Franklin Carvalho e o Alessandro Brito. Então, pode ser que nessas conversas, porque são conversas de amigos, pode ser de amigos, trabalharam juntos, né, fizeram sucesso juntos, podem ter tido afinidade, né, normal nas relações humanas, e o Alessandro Brito confessa que sempre conversou com o Franklin. E essas conversas ficaram mais estreitas após a demissão do Martim Anselmi. E aí veio a ruptura com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge se sentiu traído, né? Porque, poxa, você me falou que tinha planos pessoais, na sua vida pessoal em Portugal, do nada você me aparece aqui no Brasil treinando o Botafogo, né? E talvez isso tenha tido um impacto pro AJ. Ele é treinador do Cruzeiro hoje, né? Então todo um respeito pelo Cruzeiro, toda a dedicação dele ao Cruzeiro, mas a época em que ele estava no Catar, ele tinha uma relação muito próxima com o Botafogo. Né? Era uma relação muito próxima com o Botafogo. Agora, Catar ou Emirados Árabes, hein, produção? O Al Rayyan, né? Oriente Médio. Tinha uma relação muito próxima. Ele, a atual esposa, viam todos os jogos, camisa, boné. E talvez por esse sentimento de afeto, de ligação que ele tem com o Botafogo e a família, talvez tenha se sentido traído aí pelo ex-auxiliar Franklin Carvalho. Então, nesse momento, há uma ruptura. Não acredito que vai durar para sempre. O AJ vai entender, né? O Franklin tem também o direito dele de seguir a carreira. Todo mundo tem direito de fazer as suas escolhas, arcar com as consequências, mas é trabalho, né, Arthur Jorge? É trabalho. E vocês, Arthur Jorge e Franklin Carvalho, estão conectados por algo muito maior, né? Que é essa filosofia, esse método de trabalho muito semelhante, né? No dia a dia. Há quem diga que realmente é muito semelhante e o Franklin aprendeu muito com a AJ. E, claro, o Arthur Jorge também pode ter aprendido muito com o integrante da sua equipe, afinal de contas é uma troca. E o Cruzeiro e o Botafogo estão seguindo caminhos semelhantes, né? O Cruzeiro tropeçou na Libertadores da América, mas o Botafogo também tinha tropeçado na Sul-Americana. Mas o Cruzeiro vem fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro e finalmente ele sai da zona de rebaixamento e não volta, porque o Corinthians já jogou. O Corinthians empatou, fiz um vídeo ontem desesperador para a torcida do Corinthians, porque o Corinthians não está jogando futebol para encher os olhos. E o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil do que jogar com o Platense, do que jogar com o Santa Fé. A Libertadores, ela tem, claro, o glamour de ser o maior torneio da América do Sul, mas tecnicamente até os times ruins do Brasil são muito melhores. São muito melhores. O Mirassol ganhou do Lanús, campeão da Sul-Americana em cima do Galo, campeão da Recopa em cima do Flamengo, o Mirassol, que é o Lanterna. Ele ganhou do Lanús. Então o Corinthians, com o Fernando Diniz, ele pode viver a mesma dualidade que o Diniz viveu no Vasco. Bem nas Copas, péssimo nos pontos corridos. E o Arthur Jorge não tem nada a ver com isso, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, ganhou bem de um Grêmio apático. O Grêmio do Luiz Castro, quando sai de Porto Alegre, parece que a alma fica em Porto Alegre e o corpo viaja. Porque é só o corpo, é só a carcaça mesmo. O Grêmio não consegue levar um pontinho sequer. Nem contra o pior time sul-americano. É impressionante. E aí, tanto que o trabalho do Luiz Castro não é bem avaliado pelos torcedores gremistas, pelos comentadores aí, né? Seja de futebol ou não. O torcedor do Grêmio não está satisfeito. E você olhando o futebol do Grêmio, você vê, é um futebol pobre. É um futebol que tem problemas básicos para defender, problemas básicos para atacar. E olha que tem o artilheiro, Carlos Vinícius, do campeonato. Campeonato estranho do Grêmio, que parecia que acenderia e a bola que o Grêmio joga é uma bola muito aquém daquilo que eu esperava de um Grêmio regular, né? Ao contrário, Botafogo e Cruzeiro
começam a praticar um futebol com cara de trabalho. Não vou dizer bem feito porque está no início, mas com cara de trabalho, com cara de treinamento. Primeiro gol do Botafogo, claramente uma jogada ensaiada. E vocês se lembram, principalmente os torcedores do Botafogo, o Botafogo fez alguns gols assim em 2024 com o Arthur Jorge e o Franklin como auxiliar. O gol contra o Palmeiras no Allianz, a cobrança curta e o gol do Gregory. O gol contra o Internacional no Beira-Rio na rodada seguinte, na cobrança de escanteio curta, a inversão para o meio, ali para a pequena área, né? A meia-lua e o gol do Savarino. E mais uma vez, muito semelhante ao gol do Gregory. O Alex Telles, que estava naquele time, rola a bola e o Edenilson dá uma chegadinha aqui perto da meia-lua e bate rasteirinho para fazer 1-0. Então é um time que está explorando bem a semana de trabalho. E olha que o Botafogo está sem semana de trabalho completa. O segundo gol do Botafogo claramente é semana de trabalho. Infiltração do Matheus Martins com toque para o Danilo, toque e me voe. Recebo e bato pro gol. Claramente. Esse Edenilson dentro da área, isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Isso é treinamento. Então é bom para o torcedor do Botafogo ver que os gols não estão saindo de aleatoriedades, né? Os gols estão saindo de jogadas que claramente estão sendo treinadas. Claramente estão sendo treinadas. O contra-ataque do Cruzeiro ontem no segundo gol, ele é plástico, ele é arte. E a gente vê o toque do Matheus, que é muito diferenciado, né? O Matheus diferenciado dá o toquezinho de calcanhar para o Romero fazer o gol contra o Grêmio, segundo gol do Cruzeiro. Então, ambos, Franklin Carvalho e Arthur Jorge, estão conectados. Apesar da ruptura temporária, que é temporária, estão muito conectados. E eu tenho certeza que podem se encontrar, aliás, vão se encontrar, só que em lados de campo diferentes. E aí, clima vai esquentar ou não? Fico por aqui, um abraço a todos no Dois Toques, a Casa do Futebol.